Reconheço que amanhã será um novo dia e que pouco lembrarei de toda essa euforia. Meu corpo não sossega enquanto não te vejo. É na rua rouca onde explodem meus desejos. Insisto em dizer que ainda é possível supor que em toda dor more uma alegria, e no momento de estiagem não me falte a coragem. Isso aqui é uma ECK, não é isso? Tô tombando. Você tá tombando. Filme esse camarada aqui também. Esse camarada aí é importante também. Isso é importante pra minha mãe. Tecnologias na agricultura e também na engenharia florestal, que é aquilo que a gente estava conversando sobre as madeiras, né, que existem. São mais de 3.000 espécies de madeira no Brasil. E nas florestas temperadas são dezenas apenas. A biodiversidade em madeira aqui é muito mais rica. Então ela pode ser transformada como tecnologia. E tecnologia, eu sou de história, mas a gente começa ensinando assim, como que apareceu a espécie humana, como ela se organizou em forma de sociedade. Né? Aí a gente fala das tecnologias. A primeira, eu costumava dizer que era o fogo. O domínio do fogo, mas na verdade é anterior, porque tecnologia é conhecimento aplicado. O homem, o Homo sapiens, 100 mil anos atrás, ele já tinha conhecimento de qual planta comia, qual planta não comia, qual planta servia para isso, qual servia para aquilo. Então, quando ele começava a aplicar esse conhecimento na sua vestimenta, na sua alimentação, está gerando tecnologia. Então, parte do que a gente come hoje veio da pré-história. Então, a espécie humana se caracteriza pela geração de tecnologia. Agora, um país como o nosso, em meio à terceira fase da Revolução Industrial, que a gente está entendendo, mas leva tempo para a gente implantar essa estrutura como ela deve ser, de um sistema público geral, de qualidade, né, que culmina com a universidade, mas não se restringe à universidade, e produção de conhecimento. Então, eu fico muito feliz vendo isso desde o primeiro momento que eu vim aqui. O professor Marcelo me mostrou os livros do Martius, que eu conhecia de ouvir falar. Ele me mostrou que estava ali naqueles armários ali. Aí eu pensei, que maravilha. E, assim, o que faz uma pesquisa de qualidade é quem está fazendo. Eu acho que o problema aqui dos projetos é o seguinte: na verdade, a gente monta o projeto e vai à luta para que ele funcione. Mas se aquela pessoa passa, o resto não continua o projeto, né? Então ele foi o gás de uma pessoa que tinha vontade de conhecer, tinha ganho e foi fazendo. Porque as pessoas dizem assim, sem dinheiro não se faz. Faz sim, quando a gente quer a gente faz. Com dinheiro, sem dinheiro. Você faz. A gente faz. Agora é necessário que tenha uma estrutura que dê continuidade. E a estrutura, sabe? Assim, mas a gente ganha pouco para trabalhar. Tudo bem, mas você tem que fazer aquilo que você gosta. Porque quando você faz aquilo que você gosta, você trabalha, independente de ser pouco ou muito. Eu prefiro ganhar pouco, fazer o que eu gosto. Eu levanto todo dia de manhã e falo, sai eu gosto. Mas aí eu adoro trabalhar. Então eu venho, trabalho e esqueço da vida aqui. Então, eu tenho prazer no que eu faço. Então, eu acho que isso é a condição sine qua non para você estar satisfeito com você. Também fazer ciência de qualidade, porque se a gente não tem paixão pelo que está fazendo. Não faz. Você não faz um bolo bom se você não faz aquilo, né, com vontade de fazer, com amor. Agora, de ter o dinheiro e não ter pesquisa nenhuma. Não, mas a maioria também, às vezes, não vem fazer. Não vou fazer ciência. Vou entrar num lugar que tem bastante dinheiro. Mas fica frustrado pro resto da vida. No caso do agronegócio e mas você tem uma boa casa, um bom carro, né? Você tem conforto. Mas tu não está feliz. Né? Está cheio de problema, está chateado com a vida, com todo mundo. Então isso eu acho que a gente
tem que ensinar na escola. A gente tem que ver o seguinte, a gente tem uma missão, e você tem um dom, você tem que investir naquele dom, porque toda vez que você faz isso, você tem prazer de fazer, aí a coisa flui. Quando você faz com prazer, aí o outro também... É uma relação humana. Aí você vai criando uma rede que aquilo vai funcionando. Vai funcionando. E no meu departamento, né, gera... Você vê a presença desses estagiários que estavam aqui, que me deram depoimento. Excelente. É importante para o departamento? Com certeza. Porque, por exemplo, eu já procurou. Eu não ando mais na mata como eu andava quando eu tinha 20, 30 anos. Nem sou mais nem... Você não sabe imaginar. Não, enquanto... Então, eles é a parte jovem, dinâmica, né? Então eles coletam, eles vão para o campo, eles trazem, e aí depois a gente senta, identifica, né? A gente faz, quer dizer, ele é o meu braço e minha perna. É um diálogo de gerações, né? Uma sociedade só se reproduz assim, Os antigos, eu aprendo isso com a sociedade tribal, que eu estou indo pesquisar com a minha filha os guaranis, inclusive aqui no Rio de Janeiro. E já fui lá na aldeia Guarani em São Paulo, que São Paulo tem 3 aldeias guaranis e a cidade não sabe, porque eles ficam invisíveis. Né? Os guaranis têm um grande conhecimento sobre a floresta e sobre a Mata Atlântica. Eu estou atrás disso, não para roubar o conhecimento deles ou para me apropriar do conhecimento deles, mas para me juntar na luta deles, porque o que eles querem é a dignidade, que até hoje São Paulo não deu. São Paulo nasceu em cima de aldeias tupi-guaranis. E eles estão lá. São Paulo pensa que eles não estão, mas eles estão lá. Eu estou dando visibilidade para eles, como eu estou fazendo isso com vocês. Eu quero dar visibilidade ao trabalho de qualidade que vocês fazem aqui nessa universidade. Sabe por quê? Porque tem muito paulista que está vindo para cá. Minha filha é uma delas. Mas eu espero, eu sonho um dia que aqueles favelados para os quais eu dou aula também cheguem aqui. Eu dei aula pra... E só eles não estão chegando aqui porque eles não têm estrutura de família para sustentar. Mas eles já têm notas suficientes para entrarem aqui. Então, assim, eu estou apostando nesse futuro, nessas novas gerações. E na geração de novos cientistas criativos e ousados, com energia biológica, como você falou, de ainda ir lá na floresta. E humildade para aprender com uma mestre, que foi a atitude deles quando eles me mostraram você, eles se referiram a você uma mestra, como aqueles lá do budismo tibetano ou do budismo da China se referem ao mestre, que é aquele que faz a iniciação deles nas artes marciais. Né? Então eu também tenho essa reverência para com o mestre. O mestre não necessariamente coincide com a titulação, porque a maestria do que ele faz está na obra que ele faz, e pela sua obra deu para perceber que você tem uma grande obra. Eu sou meio revoltada. Então, quando eu achei que... Eu fiz assim, me formei, aí eu engrenei no bacharelado, aí eu fiz mestrado, aí eu entrei aqui. Só que às vezes a academia exige muito de você e não te dá nada em troca. Quando eu achei que, por exemplo, minha colega foi para fazer doutorado em São Paulo, ela viajava sexta, viajava sábado, domingo, segunda ela estava na USP. Isso é um desafio tão grande, ela ia com o dinheiro dela, se desgastava e ela não vai liberar, mas eles querem um doutorado. Então eu falei, então agora eu não vou ter doutorado, mas eu vou fazer a mesma coisa que eu sempre fiz. Então, agora, eu sou punida assim, porque eu só posso, se eu pedir bolsa... O estudantil tem muito que questionar, inclusive até na pedagogia, porque eu também sou questionado, eu dou aula o tempo inteiro cobrado, é a mesma coisa, parece a mesma coisa. Né? Eu dou aula com colegas que são doutorados, que têm título de doutor e de mestre e dão aula para o ensino fundamental. Porque, claro, não há vaga para todo mundo dar aula nas federais. Agora, como eu não vou fugir à ética, eu vou dizer o seguinte, dos meus colegas. Eu conheço muita gente com título de doutor que não está à altura
do título que possui. E aí eu também já estou desencantado com a vida, porque eu tenho 55 anos, vou fazer 56 anos. O que me interessa é a qualidade da obra. Porque, ai meu Deus, na universidade, a Unicamp, que é a mais perto de mim, o que tem de conteúdo medíocre, com título, farto, que dá peso. Então, a sociedade burguesa na qual a gente vive, das falsas aparências, é que dá valor a isso. Agora, quem está na produção de ciência é a qualidade do trabalho. E nem sempre as duas coisas andam juntas. O ideal seria que a titulação acompanhasse a qualidade do trabalho científico, mas não é bem isso que acontece. Então, já que não acontece, vamos fazer o que a gente ama. É o que eu falo para minha filha. Não, é porque às vezes assim... Porque a obra fica, e a obra de qualidade, ela sobrevive às Porque gerações. você é forçado a publicar os trabalhos, às vezes, ralinhos, em um ano, para você poder ter... dar a titulação, que é uma fábrica de currículo. Então eu falei, eu não sou uma fábrica, então eu preservo fazer as coisas com prazer, com tranquilidade. Então eu não vou ficar nessa agonia porque agora os que já têm doutorado têm que ter pós-doutorado, para você ser melhor que o outro. Eu não quero ser melhor também que fica ninguém. aquela competição que é perniciosa para si. E isso destrói os departamentos. Então a maioria dos departamentos em volta, as pessoas brigam quando senta numa reunião. Mas isso também acontece na minha Porque escola. Na é minha escola de competição. ensino fundamental, eu também me recuso a isso, eu não quero competir. Porque eu não estou mais interessado Essa é uma nesse tipo de ideia, coisa. porque o prazer é você trabalhar em conjunto, compartilhar. Se você esconde o jogo, porque você tem que ficar melhor que o outro, acabou aí. Pronto, fica Prazer de difícil. trabalho. Então, nesse ponto aqui, a gente ainda está mantendo isso. Um senta, olha o trabalho do outro, corrige, sugere, né? A gente faz seminários internos, não sei se o Marcelo falou. Não, mas você poderia falar. Aí os meninos... Ele falou, sim, mas você poderia... Reconheço que amanhã será um novo dia e que pouco lembrarei de toda essa euforia. Meu corpo não sossega enquanto não te vejo. É na rua rouca onde explodem meus desejos. Insisto em dizer que ainda é possível supor que em toda dor more uma alegria, e no momento de estiagem não me falte a coragem de ser o que sou, porque sou sonhador dos meus dias, porque sou sonhador dos meus dias, porque sou sonhador.